Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente para você. Nós aqui dos estúdios de São Paulo, agradecendo o pessoal do Fortal por nos fornecer essa estrutura maravilhosa para poder levar o melhor para você com a melhor qualidade possível. Aqui sempre trazendo os melhores convidados da Web3 para poder destrinchar tudo que envolve nesse mercado. Eu como um grande curioso e ele como grande conhecedor da parte técnica, um dos magos aqui, Giorgio Toniolo. Já tá escolhendo o vocabulário hoje, né? Spoiler! Estamos aqui de volta. Hoje vai ser bom pra caramba. Putz, eu não sei nem por onde começar, mas antes de qualquer coisa, né? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Aproveita que tá no começo, chama a galera, comenta, entra no chat. O nosso convidado vai estar no chat, obviamente, hoje para conversar com a gente. E a pedido de muita gente, né? Porque essa vez a gente fez inverso, né? Tinha trazido o Casta com o Orlando, depois veio o Orlando, depois falou, não, vamos trazer o Casta. Só que, né, acho que o Casta é impressionante. Sabe Lady Murphy? Tudo que pode acontecer de errado vai acontecer. Cara, foi vir pra cá, sei lá quem que morreu. Saiu outro dia, o carro dele quebrou no meio da mudança. Tava preso no meio da estrada. Tudo aconteceu pra não poder vir. Aí o outro, marcaram 3 eventos no mesmo dia. E finalmente hoje... Aí eu falei assim, não. Hoje. Pô, o Caio Vicentino veio. Falei, então eu vou também. Então tive que falar o nome do Caio pro Casta vir pra cá. Eu não sou relevante. Foi chantagem emocional, né? Tô trazendo ele hoje aqui. Você preparou a imagem aí, ô Cabide? Calma aí, mas antes... Cara, se alguém me falar que não é igual, velho. Cara... Se você não acha igual, pode ir embora da live. E não é só igual a semelhança, como conhecimento também. Exatamente, é igual em todos os sentidos, cara. É o sábio de todos nós. O cara aparece nas horas erradas, né? Ou certas. Ou certas. Mas sempre falando aquela coisa que quem entende pega o gancho, quem não entende fica perdido. A pessoa da nossa época, não é possível. Não, mas já virou piada interna da Web3 essa já. Eu que criei. Essa foi eu que criei. Meu, você tem que ir vestido desse jeito nos eventos. Não, e o Orlando e de... Esqueci o nome do moreninho lá. Vocês têm que ir um dia, velho. Festa de, sei lá... A gente faz uma festa de Halloween, tá ligado? Tem 31 de outubro só do nosso mercado. Mas se tu não for no Médio dos Magos, velho. Enfim. Tem que ser. Coin Livre. Mas antes disso, a Coin Livre, nosso patrocinador massa aqui do canal. Você que não conhece a Coin Livre, o link tá na descrição. Entra lá, acessa. É a tokenizadora de ativos lastreados. Vale muito a pena. Entra, lê todos os projetos que tem lá. E principalmente entra na comunidade, que tá uma comunidade muito boa. Vale muito a pena. É isso, Jorge? Isso, que eu vou tentar dar um jeito do Casta entrar. Que o Casta é uma pessoa meio difícil pra essas coisas, né? Todos os convidados aqui Já entram. foi mais humilde. O Casta... Mas eu Casta é tô foda. lá, não tô, cara. Ele vai entrar de qualquer jeito. Se não entrou ainda, eu tenho que perguntar pro Matheus pra ver se já entrou. Como que eu tem não muita entrei? gente nessa... Mas eu entrei nessa coisa. Eu fui dos primeiros caras a entrar, Sim, brother. mas a gente refez a comunidade com vários bots novos, com muita coisa nova. Recriamos faz uns 3, 4 dias, já tem mais de 100 pessoas lá, então assim... vamos entrar na comunidade nova. Então tá bom. E agora também, né? Vamos estar na CPBR, novidade pra você. Bom, já vai ter passado isso aqui acontecendo aqui, porra. Eu devia ter avisado antes. Vamos estar na Campus Party com o stand da Coin Livre lá. Metacast vai estar lá também. Vai ter muita gente entrando na comunidade por causa disso, né? Depois um banner enorme, só ganhar na comunidade. Aí o senhor Casta já vai estar lá. Eu vou estar lá na Campus Party também, cara. Casta Cripto. No nosso espaço, Os obviamente, maiores né? nomes aí, o canal tá de alto nível aqui, Você né? vê como as coisas conversam, né? Tipo, você tem o Casta, que já tá há bastante tempo no mercado, que tá dentro de todas as comunidades, falando da comunidade do Caio, tal, com o Orlando, enfim. E do outro lado você tem o Kimura, que foi ele que fez a parceria, que fez com que a gente pudesse ter os stands lá na área da CPBR com puta desconto, num ambiente só com a gente lá. Os dois se conhecem, vão nos mesmos eventos. Hoje tem Mac Hub, tu vai estar lá, ele vai estar lá. Cara, tudo acontece junto nesse mercado. Virou um oba-oba esse mercado, né? Sim. Todo mundo se conhece, não, realmente não tem como fugir. Bom, vamos começar? Criptólogo, tecnofilósofo, não sei nem como é que fala um negócio desse, muita letra. cara. É muita letra. Mas assim, né? A galera já conhece o Casta porque já teve o primeiro programa dele com o Orlando aqui. E a gente nem põe empresa entre parênteses e tal, porque a questão é que o Casta tá em tudo ao mesmo tempo, né? Então onde você vê o Casta tá lá. É outro que é arroz de festa também. Tá, então, antes eu não achava ele, agora ele tá em tudo quanto que é lugar. Você olha pro lado, o Casta tá lá. Sou facinho. Então, o que eu queria hoje? Por que eu te chamei hoje? Porque tem uma porrada de coisa acontecendo. Eu falei algo muito parecido pro Caio também. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, desde o regulatório até mercado, desde Polygon até CVM. Muita coisa acontecendo e eu acho muito legal quando vocês põem as opiniões, principalmente nos grupos, porque é sempre
com um viés da tua área de estudo. E esse viés é sempre diferente do que o resto tá falando. É meio do que a gente tem colando também, né? O viés dele é bem específico de você. E eu não falo viés do ponto de vista negativo, é literalmente uma área de estudo totalmente diferente. E dado que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre descentralização da confiança, e aí, por um acaso, em 5 papos diferentes aqui, 5 pessoas diferentes falaram, inclusive o Caio, falei, bom, então vamos lá. Agora tá na hora da gente ver a tua perspectiva dos BO que estão rolando no nosso mercado. E das coisas boas também, né? Por que não? Sim. Cara, esse rolê da tecnofilosofia tem um pouco disso, né? De pensar fora da caixa, né? Juntar o estudo da tecnologia com a filosofia. Que tecnologia também é um ramo do estudo, né? É uma logia. A gente acha que tecnologia é tipo eletrônico, celular, iPhone. Não, tecnologia é o estudo de técnicas, métodos e processos. Então, mesmo os processos que não são digitais, eletrônicos, você estuda, por exemplo, como você faz fogo, a invenção da roda, sacou? Tipo, tudo isso é tecnologia. E a filosofia, quando ela entra junto, é o seguinte: a gente pensa no impacto da evolução tecnológica na raça humana e nas relações humanas. Então é por isso que a gente sempre tenta ir um pouco além do óbvio, como o Giorgio falou. Então, o que eu tenho explorado agora com essa questão de regulação é a seguinte... a gente falou do real digital, né? Isso. Aí a galera, mas o real digital vai congelar saldos de carteiras, é um estado totalitário, não sei o quê, que absurdo, tô horrorizado. Eu falei, não, gente, pra mim é normal. Eu ficaria horrorizado se não pudesse. Eu falar, caralho, como assim? Porra, como assim não vai congelar? O Estado não é mais Estado como agora? Assim, né? O Estado vai fazer uma parada descentralizada que não vai congelar. Mas foi a carteira? exatamente... Eu assisti uma live semana passada do Razin com o Gustavo Cunha, né? Que inclusive estão sempre juntos, adoro, assisto tudo dos caras. E ele falava justamente isso. Pô, eu tenho visto um monte de gente falar sobre isso como se fosse uma grande novidade. Gente, isso já existe, já tá aí, isso é dado. Isso é o rolê dado. mano. E outra, né? Uma moeda de atacado, que está sendo criado para atacado, depois vai virar varejo. Então, gente, calma, vamos lá. Tem outras coisas a serem debatidas mais importantes do que isso, né? Tem, e o que é legal? A gente não tem que ficar, tipo, horrorizado e fazer, não, CBDCs, não, cara. A gente tem que engajar nessa discussão. O fronte da batalha de cripto já foi você negociar Bitcoin P2P atrás de 5 VPNs com um chapéu de alumínio dentro do porão da casa da sua mãe. Isso já foi o fronte de batalha cripto. Mas o fronte de batalha cripto agora é entrar na discussão da regulamentação. Porque a gente tem uma visão romântica, né, de que cripto vai, sei lá, dominar o mundo. E aí, quando o cripto dominar o mundo vai ser um lugar melhor. Ou que vai ser né? para sempre descentralizado. Calma, descentralização né, gente? Não tem absoluta, e a gente vai dar as mãos numa ciranda anarcocapitalista e tudo vai ser bom, feliz e colorido. Sim. Eu não sei de que as pessoas tiram essa ideia, mano. Isso é tão lógico pra mim quanto Marx. Exatamente. Nada. Aplicabilidade zero. Qual é o bom senso desse Desculpa os raciocínio? ANCAP que assistem aqui, mas... Não, eu não acredito que isso é possível. Pode ser lindo, mas eu não acho que é viável. Então, é lindo demais pra acontecer. Cara, mas assim, não, na verdade... Você tem que partir do pressuposto que não existem grandes empresas, que não existem governos, que não existem entes interessados com outros... interessados com outros interesses escusos. Então, assim, não existe isso. A sociedade não vai virar perfeita do dia pra noite e aí adota-se Bitcoin. Não é assim. Não, e nem temos certeza de que uma sociedade totalmente descentralizada é uma sociedade boa. A gente teria que implementar e esperar uns 50 anos para ver o que acontece. Será que num livre mercado descentralizado, no mundo do hiper-Bitcoin, aqueles que dominam os meios de produção não se tornariam novos oligarcas? Como assim? Não. Ou os meios tecnológicos, não só de produção. Ou pela força da violência física. Como é que a gente vai saber? Sim. Entendeu? A gente não tem essa de que, criamos uma moeda que destrói a impressora. Tá, e destruir a impressora salva o mundo? Como? Qual o pulo que eu não entendi aqui? O cara foi muito além, cara. O cara foi, porra, É muito ayahuasca aí que você tava falando. O cara tá muito na frente, né? Tipo, então, qual é a visão que eu tenho, cara? Que enquanto o cripto avança para dominar o mundo, né? Cripto muda o mundo muda cripto de volta. A adoção mainstream de cripto não é nós forçarmos o Bitcoin e o anarcocapitalismo ou até mesmo o criptoanarquismo goela abaixo de 8 bilhões de pessoas. Sim, Não exato. é isso. Então tem algum lugar no meio do caminho onde as coisas não vão ser exatamente como nós queremos, mas que vão ter alguma pitada daquilo que nós estamos desejando. Então você pode ficar horrorizado. Mas toda a nossa moeda agora vai ser digitalizada, vai estar numa blockchain sob o controle do governo e todas as carteiras serão controláveis. Sim, serão.
tanto a sua carteira de R$500, que você fica ali em casa, achando que o governo quer alguma coisa Tá contigo. preocupado com você. Preocupadaço você. 3 VPN no computador, um monte de MetaMask, o cara anda com máscara, fica olhando pra trás da câmera, tem R$500 na conta, não faz porra nenhuma, não Senhorzinho de importa pra 93 ninguém. anos que não atende o telefone porque a CIA tá ouvindo. Exatamente, o governo Tira o tá, chapéu de alumínio, o governo né? tá cagando pra essa pessoa, todo mundo, o mundo inteiro tá cagando pra essa pessoa, mas essa pessoa quer se esconder não sei do quê. Mas a mesma vigilância que pode chegar nessa pessoa, essa vigilância vai chegar o quê? Porra, num sistema de mensalão, num sistema de rachadinha. Vai fazer mensalão e rachadinha na blockchain. Aí você pode falar, mas o governo vai esconder a blockchain e a gente não vai saber. Pode ser que numa primeira versão sim, cara. Mas imagina você que a gente põe lá um plano de aceleração do crescimento, metemos 50 bilhões de reais para construir viaduto. E aí, de repente, 15 bilhões de reais somem. Não, eles não somem, brother. Ah, pra algum lugar foi? Então, pra algum lugar foi e tá na blockchain. Então eu falei, tá na blockchain? Então abra esta merda agora. Ah, não, a gente não vai abrir. Ah, mas você vai abrir. Entendeu? Nem que a oposição, seja se for esquerda ou direita, quem tá na oposição vai usar isso como pivô pra botar a população pra pedir pra fazer uma qualquer força. concessão, licitação, PPP, OS, vai ter que ter na hora, no processo do diligência ali, e principalmente de governança, vai ter que ter a hash em algum momento, porque é público. Então a gente vai poder monitorar melhor as operações, né? Exatamente, cara. A gente vai fazer uma CPI. Essa CPI vai ter que olhar a blockchain Claro. pra ver onde é que foi o E dinheiro, sacou? aí, assim, a gente vai ver o real teste da blockchain no mundo mesmo. Exato. Que até então a blockchain tá aí, é isso, aquilo. Só que chegou no Brasil, no meio onde os caras vão fazer de tudo pra tentar burlar o negócio Pra ali. falar que vai ser mais transparente, é onde que você vai provar aqui no Brasil. É fato. Cara, E e aqui aqui onde os caras vão dar um jeito, ganho, hein? né? Vamos botar o Vai negócio ser o único a lugar ferro no e fogo. mundo. Assim, Não, tem aquela uma... coisa, não, os governos podem controlar o cidadão com a blockchain, né? Por exemplo, o governo chinês, com o CBDC deles, vai controlar o cidadão. Gente, eles já controlam, já faz muito tempo. Eles não é a blockchain que vai permitir que eles façam O isso. WeChat já tá lá pra controlar toda a população. Não mudou muita coisa ali. Né? Tipo assim, me desculpa, né? Opinião impopular aqui. É um dos países mais totalitários e controladores do mundo. Mas ainda assim é um dos capitalismos mais fervorosos que eu já vi. Se tu quer empreender, vai pra China empreender. Tu vai ter que dar 50% pro governo, mas aqui no Brasil é a mesma coisa e você ainda é roubado no consumo. Pelo menos lá é direto na fonte. Entendeu? Tá mais fácil fazer negócio na China do que aqui. Sim. Com a China, na China, sendo chinês, o salário médio do chinês é 3 vezes maior que o brasileiro, tá? O pessoal que costurava tênis no negócio, aquelas piadinhas, é pra nós a piada, não pra eles. Então, assim, Estado querendo controlar o cidadão não é novidade pra absolutamente ninguém. Lá já funciona. Funciona, hein? Não tô defendendo na China, mas entende? Já existe algo assim funcionando lá, pro bem e pro mal. Fazer Concordo, o quê? cara. E não é cripto que faz isso acontecer. Não. Um sistema proprietário faria. Conecta câmeras, entendeu? Cria lá um banco de dados privado e controla todo mundo. Não é a blockchain que confere esse poder ao Estado. A blockchain é simplesmente uma implementação tecnológica. E é inevitável, cara. Enquanto nós evoluímos como tecnologia, a adoção da tecnologia que torna as coisas mais eficientes, ela é inevitável. Isso forçadamente acontece, entendeu? No caso, imagina que as tecnologias que permitem a criação de um mundo distópico, né, também são as mesmas que permitem a criação de um mundo utópico. Imagina você, por exemplo, um mundo assim extremamente bizarramente distópico. Todo mundo tem chip, todo mundo é rastreado o tempo inteiro, o chip vê teu batimento cardíaco, se tu tá obeso, se tua glicose, a porra toda, e a gente sabe. E aí estoura uma pandemia Covid-19. Cara, a gente conseguiria, com poucos cliques, mapear todos os infectados, descobrir o ponto zero da infecção, cercar o vírus e acabar com o vírus. Agora, porra, mas a gente tem acesso a todas as pessoas o tempo inteiro, em tempo real. Então, você entende? A automação e o aumento da eficiência, ele serve tanto para utopia quanto para distopia. Eu acho que a única coisa que faria com que... Vamos lá, vamos pensar em liberdade do indivíduo. Para que o indivíduo se sentisse mais livre, mesmo tendo o chip dentro do sei lá o quê, se eu pudesse controlar para quem eu dou essas informações. É que eu sempre falo, você autorizar, como se fosse o NFT 2.0, você autoriza acesso a parte daquela informação para X ou Y empresa ou para X ou Y instituição governamental. Né? Então o governo poderia ter acesso à sua informação de saúde, mas não pode à sua conta bancária. Então você dá acesso a uma parte daquilo. Então isso que considerei um pouco mais de liberdade. Mas pegando um pouco do teu exemplo, cara, todos os filmes que a gente via há 10, 20 anos atrás, desde Minority Report, todos que você imaginar de futuro hiper distópico que a gente achava que ia acontecer no ano 3000, já pode acontecer agora e todos envolver algum tipo de tecnologia. Né? É impressionante como toda vez que, a não ser que a gente fala de exterminação por zumbi ou alguma coisa assim,
qualquer mundo distópico criado, ou O Preço do Amanhã, aquele do tempo que eu acho sensacional o filme também, enfim, todos têm a ver com alguma tecnologia disruptiva. E aí, quando você vê no filme, é tudo maravilhoso. Né? Olha, eu posso prever crimes, mas a troco do quê? Ah, mas o meu dinheiro agora não existe mais dinheiro, é tempo de vida, mas a troco do quê? Ó, Saca? E é tudo maravilhoso. Mas daí quando a tecnologia chega, o maluco tem medo. É foda isso, né? Desde a Skynet, que previu tudo mais, e agora, até saiu agora recentemente o próprio do Tom Cruise lá, Missão Impossível, que é 100% tudo em cima de uma nova Skynet. Só que quando você assistia lá no passado, não, esse negócio é muito futurista, aquilo. Hoje você assiste, cara... Qual do Tom Cruise? O Oblivion ou o Minority Report? Ou agora, que está no cinema agora. Ah, tá, pode crer. É 100% só sobre inteligência artificial e você assiste, cara, daqui não é o futuro, isso daqui é daqui a 6 meses. O chip que controla, sei lá, o que já é possível. O teu celular digital, o teu watch, ele já poderia coletar todas as informações e passar. É que ainda tem algumas barreiras legais para isso, mas ele já poderia fazer isso. Os chips de implementação com NFC já existe. Então, assim, não tá tão distópico assim. A aplicabilidade disso, não falta tecnologia, falta barreiras éticas legais, só. Aí o fato é até que ponto as pessoas vão aceitar determinados graus de manipulação, ok? Porque nós já tentamos implementar regimes totalitários antes. E existe, cara, um grau de tolerância ao sofrimento e à opressão que nós, como coletivo, não toleramos mais. Então, por exemplo, volta para a Idade Média. Era das realezas. Se o rei acordasse de mau humor, mané, e alguém esbarrasse nele, ele ia falar o seguinte: pega esse cara e decapita esse cara em praça pública. E alguém fala, beleza. E geral fica lá assistindo ainda. Em geral ia assistir, tava tudo bem, entendeu? Né, entretenimento. Claro. Então, assim, e ninguém achava isso errado. Por quê? Porque ele concentrava tanto poder que esse era o direito dele. Ele tinha a outorga divina para mandar executar outra pessoa em praça pública e tava tudo bem. Hoje em dia, cara, não importa se é CBDC, se é blockchain, se é real digital. Se alguém tenta, se um governante de um país moderno, né, pelo menos um estado minimamente democrático ou com ideais democráticos, decide decapitar pessoas apontadas a dedo em praça pública, você vai ter uma revolta popular. Claro. Então não é só a questão tecnológica, é a questão do até que ponto nós, como coletivo, nos submetemos a determinados tipos de controle. Me preocupa que o coletivo brasileiro, ele tá um pouquinho leniente, né? Então, quando o Collor fez o que fez, todo mundo ficou desesperado porque foi do nada. Agora estão aplicando doses homeopáticas, né? Tipo, liberdade de expressão, entre tantas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Eu acho que a gente chegou num momento onde a gente teve mais liberdade, né? Pós-ditadura, e agora a gente está perdendo essa liberdade num funil, numa velocidade absurda, porque estão testando o nosso limite. Então, toda vez tá passando. Tu não pode mais falar, tu não pode mais criticar, tu não pode mais... Então, me preocupa um pouco porque a gente tá caminhando a passos muito largos para um sistema muito mais controlado, não por uma pessoa ou por um presidente ou outro, até porque eu não acho que tem a ver com o presidente. Mas por uma mentalidade. Mas por uma mentalidade que envolve o sistema como um todo, e principalmente um sistema inalterável como é o nosso Supremo hoje. Né? Então, assim, me preocupa porque... Em poucos momentos a gente pode ver um passo mais largo do que a perna e o brasileiro está tão acostumado a ceder, né? Então tudo bem, se baixar o preço dos eletrodomésticos, tudo bem, agora o Estado tem o controle da minha conta corrente. Até que ponto isso ficou aceitável, cara? Vou te falar qual que é o ponto para mim, tá? Desde o ano de 71 que a gente vive num experimento socioeconômico de escala global, que é o experimento socioeconômico das moedas fiduciárias, ok? Então, o dólar perde o laço para o ouro com o Nixon Shock no ano de 71 e a gente entra na era do dinheiro de mentirinha, né? Do dinheiro do banco imobiliário. Toda a economia global funciona com cédulas de banco imobiliário, o dólar sendo uma delas. E o que acontece? Desde 71, cara, que a gente vê uma aceleração da desigualdade econômica. Os 1% mais ricos do mundo concentram cada vez mais riqueza em detrimento dos 99% menos ricos. Isso se reflete hoje em diversos aspectos da nossa sociedade. Uma dessas dimensões é a erosão da classe média. Então, cara, a classe média não existe mais. Pelo menos não como ela era nos anos 80 ou 90, onde o cara tinha um emprego, sei lá, bancário, fiscal, nem tinha diploma do ensino superior. O cara tinha uma casa, tinha 2 carros na garagem, sustentava a mulher não precisava trabalhar, tinha 3 filhos, escola pra todo mundo. Com 28 anos de idade, tua vida já tava toda planejada, bonitinha. Férias 2 vezes ao ano. Meu irmão, pega um cara que nem o cara com mestrado
O cara consegue um negócio desse. Exato. Casa paga, carro pago, 3 filhos, E aí mulher que Minha não geração trabalha. não vai ter mais ativo nenhum, E cara. aí Nem os sai pais de casa. cobrando ainda, pô, na sua idade já tinha carro. É óbvio, pô, teu poder de compra era absurdamente maior. Pô, meu pai na minha idade já tinha... E a gente sempre foi classe média. Já tinha apartamento, eu comprava apartamento pros pais dele, já tinha 2 carros, 2 filhos. Pô, eu não tenho condição de pagar um E dinheiro de reserva ainda. E dinheiro de Dinheiro reserva. de reserva. Classe média. Classe média. Isso era classe média. A classe média era, você trabalha duro, você não vai se preocupar com a sua sobrevivência. Esse era o sonho americano. Trabalhe duro, exatamente. faça o suor da sua labuta e tenha uma boa casa, uma boa família, bons filhos, e seja feliz, vá pra igreja e depois vá pro túmulo. Isso acabou. Morreu. Não tem mais classe média. Agora você tem aqueles que estão acima da inflação, que de alguma maneira conseguem surfar acima da inflação, Tu é bom de economia cíclica, hein? e aqueles que estão abaixo. Que pariu. Essa é a nova divisão. Tu fez economia austríaca? Não, eu estudo economia pra caramba, Caralho. né? Eu estudo bastante economia. Aqui, ó. Esse cara é bom. Bonitinho. Então, cara, não importa se vai entrar real digital, real tokenizado, blockchain. O que importa é, se essa distância continuar se agravando, os 99% vão surtar, brother. A ordem civil O será problema é que quebrada. acho que o problema disso é o capitalismo. O problema disso não é o capitalismo. O problema disso é o controle de maneira geral. Os países mais desiguais são justamente aqueles... Desiguais para o lado negativo, né? São justamente aqueles que têm maior controle da sua população, né? Os países mais pobres, onde você tem mais gente lá embaixo. Na verdade, para mim, o problema não é a desigualdade em si. Se você vir um país mais liberal, você pode até ter mais desigualdade, porque quanto mais valor você gera, mais dinheiro você tem. Mas você não tem aquele rico que tira dinheiro do pobre. Por exemplo, qualquer pessoa que trabalha no governo, né? O político. Cara, político ser rico é um problema, porque ele não tá gerando valor para ninguém. Sim. Sabe? Ele tá tirando de alguém. De quem? Do mais pobre. O que foi feito no Brasil recentemente aí dos carros. Quem foi que comprou carro popular? Classe média e classe alta. Porque o cara que classe baixa, não importa que ficou 20 mil reais mais barato, ele não tem 4 mil reais pra Não, escola e de que carro parcela. popular que é 80 mil? Não, enfim, que seja que tenha virado 50 usado, mil, né? que não virou. Mas que for, que tenha virado 50 mil. Mesmo assim, tu tem que financiar, porque o pobre não tem dinheiro pra isso. O pobre vai comprar carro. Não vai, ele não tem 4 mil, 3 mil de mensalidade pra dar. Agora tá fazendo a mesma coisa com linha branca. Quem é que tem dinheiro pra comprar uma TV uma geladeira de 3.500 que vai ficar pra 2? O rico, meu irmão. E quem que tá bancando isso? O pobre. Porque o que vai aumentar? O imposto em cima de telecom, que a gente já paga o telecom mais caro do mundo, né? A internet vai aumentar isso. Quem que vai pagar? O pobre. Então, quer dizer, quanto mais controlador o Estado fica, pior é pra população mais pobre. Aí você começa a ter essas disparidades que não tem a ver com produção e geração de valor. Sim. Tem a ver com controle de uma entidade, uma autarquia, uma entidade governamental normalmente, que fode a vida dos outros em nome do quê? Do populismo, do voto? Então aí, cara, não tem o que fazer. Tem várias facetas, cara. É que capitalismo é uma palavra, né? Não vou nem falar se é capitalismo ou não é capitalismo, porque quando eu critico esse arranjo, o pessoal acha que eu sou socialista, sou comunista. Entendeu? Você não pode criticar o capitalismo se você não for, sei lá, marxista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual o problema, ao meu ver? É que nós temos uma engenhoca socioeconômica que transfere poder dos 99% para o 1%, independente do que aconteça. Então a gente tem, por exemplo, alternância de poder. Esquerda e direita trocam de poder. Mesmo em prolongados períodos de governo de esquerda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente não conseguiu reduzir. A gente sempre aumenta essa desigualdade. Então, por exemplo, quer ver um negócio bizarro? Na pandemia. Na pandemia, cara, dentro da economia norte-americana, mas isso é um reflexo do mundo inteiro, que bem ou mal o mundo ocidental é uma paródia dos Estados Unidos, a gente viu os ultra ricos dos Estados Unidos enriquecerem 1,3 trilhão de dólares durante a pandemia, como consequência da pandemia. Então a gente tem aquela teoria que o pessoal que é mais assim, tubarãozinho, né? Tubarãozinho do mercado. Não, o egoísmo é bom, porque o mercado é assim, se você entrega mais valor, o mercado te paga mais e isso justifica. Meu irmão, o que foi a pandemia? A gente empobreceu como mundo. Reduzimos a extração de commodities, paramos as linhas de refino, cadeias logísticas arrebentadas por todo lado, lockdown, comércio fechado, todo mundo em casa, gastos com saúde, leito, maca, teste, vacina, o caralho a 4. E a gente ficou mais rico como? Não, o mundo empobreceu. Então, se o mundo empobreceu absurdamente no decorrer de 1 ano e meio, 2 anos, da onde que esses caras enriqueceram 1,3 trilhão se nenhuma riqueza nova foi produzida? Eles não enriqueceram de verdade. Através de uma série transferência de renda só.
transferência de poder de compra. Esse poder de compra foi sequestrado. Pra quem gosta muito um pouco mais de economia, é a teoria do tapa-buraco, cava-buraco, né? Aquele negócio, você precisa ter gente, ou da destruição da vidraça, da quebra da vidraça. Então, não é porque você tem o trabalho acontecendo que você está gerando valor. Nesse caso, é como se... Então, literalmente, né? O tapa-buraco, cava-buraco, né? Era como se você faz com que metade das pessoas cavassem buraco durante o dia e metade tapassem durante a noite. Então, você não produziu absolutamente nada. O que foi a pandemia? Na verdade, ganhou dinheiro quem tinha pá. Sim. Porque precisava tapar o buraco e cavar o buraco. Mas nada foi produzido ali no meio. Então, o dinheiro saiu de quem precisava sobreviver, de fato, comprar remédio, comprar mantimento, tinha que gastar cada vez mais caro, porque as coisas ficaram mais caras, porque os meios de produção ficaram mais caros, e ganhou o dinheiro quem tinha os meios de produção. Foi só isso. Então, assim, de fato, ninguém ficou mais rico. Teve uma transferência de renda. E isso é um exemplo ruim. Veja, porque é uma pandemia, que é algo inerentemente ruim, gente morrendo escambau. Mas você tem exemplos assim em tudo quanto que é grande movimentação de mercado. Sim, e não só as pessoas que lucraram diretamente com a indústria médica. Porque a resposta do governo norte-americano, tanto à crise de 2008 quanto à crise de 2019, foi o quê? Injeção de dinheiro fácil no mercado. Opa! Quantitative easing, né? Um nome bonito, né? Política de flexibilização quantitativa. Que porra é essa, né? É muito simples, cara. O governo imprime... O Banco Central norte-americano imprime dinheiro e compra tudo aquilo que está quebrado no mercado. Então, por exemplo, pós 2008... os Estados Unidos imprimiu 600 bilhões de dólares e comprou 25% do mercado de hipoteca podre. Sendo que desde 1913 até 2008, o Fed nunca tinha comprado um título de dívida imobiliária. Pós 2019, literalmente o Fed comprou dívida de empresa. Porque quando o dinheiro estava fácil, as empresas fizeram o quê? As grandes empresas pegaram dinheiro emprestado. E aí você vai falar, pegaram dinheiro emprestado para investir em mão de obra, novos produtos, pesquisa, desenvolvimento, competitividade. Não, elas pegaram dinheiro emprestado e compraram as próprias ações de volta na Bolsa de Valores. Ou seja, é óbvio, né? Porra, dinheiro fácil? A GE, cara, girou 50 bilhões, assim. 50 bi que ela tirou do banco para comprar a própria ação. Então é óbvio que a ação vai subir. Manipulação Só do que mercado, se a ação sobe, quem é que ganha? Quem está trabalhando na empresa? Não. Quem detém as ações, que foram eles mesmos que acabaram de comprar a ação da própria empresa. Então, exato. Enfim. Então isso, cara, não tem nada a ver, por exemplo, mas era uma empresa de máscara. Não era uma empresa de máscara. Qualquer empresa que tinha muito dinheiro, nessa era do dinheiro fácil, esses caras podem se alavancar no dinheiro fácil. E como hoje o mercado é dominado pelos interesses de acionistas, é praticamente como se os grandes acionistas do mundo tivessem um canudinho para mamar a inflação direto na fonte, entendeu? E, gente, se vocês estavam vivos durante o governo Dilma, vocês viram isso acontecer. Dinheiro fácil para a população é caos. Caos total na economia. Porque o dinheiro não sai... Vamos lá, primeiro, o dinheiro custa para ser feito, literalmente, tá? O dinheiro do banco imobiliário é mais barato de ser feito do que o dinheiro que a gente tem hoje. Então, o dinheiro custa para ser feito, já começa daí. Segundo, toda vez que o dinheiro é feito, não é só o custo dele mesmo, é o custo do capital que está sendo colocado. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, para cada auxílio, para cada governo americano que dá o bailout num banco, que ajuda, tá falando que tem alguém pagando esse dinheiro. O governo não produz dinheiro de fato. Né? Ele tira de um... jogo soma zero, que a gente chama, né? Tira de um e coloca na mão do outro. Quem é que tá pagando por isso? A população. Sim. Ponto. Todo mundo. Isso dá errado. É porque esse dinheiro é gerado através da emissão de dívidas. Exatamente. Essas dívidas têm que ser pagas no futuro. Então, o que acontece? Você vai dizer, Casta, o problema é o real digital que vai sequestrar nossa carteira? Não, o problema não é esse. O problema é o seguinte, cara. Se um dia 99% das pessoas estiverem tão fodidas que elas não conseguem botar gasolina no seu automóvel, não conseguem comprar o pão da semana seguinte, pouco importa, cara, se é real digital, se não é, se é blockchain, se o Estado quer controlar, se o Estado não quer, porque simplesmente as pessoas não vão mais aguentar. Então a gente vai ter o quê? Uma quebra da ordem civil. No longo prazo, a gente tem que resolver esse problema. Esse sistema fiduciário, inaugurado em 71, ele é uma engenhoca que caminha para o seu próprio colapso. Você pode querer justificar e achar que é o máximo, tudo bem, mas o fato é, se 1% continuamente sequestra poder de compra do 99%, não importa se você acha que isso é justificado. O que importa é que isso não é sustentável. Perfeito. E quando isso quebrar, aí é como o Ray Dalio fala, teoria do fim das nações. A gente vê o fim de uma era e o começo de uma nova era.
A queda do Império Romano foi assim, a queda do Império Holandês foi assim, a queda do Império Britânico foi assim, e eventualmente a queda desse Império Norte-Americano em cima de um mundo globalizado parece estar seguindo no mesmo rumo. Dentro desse aspecto, eu não sou defensor do CBDC, mas eu gosto muito da maneira como o Campos Neto tem feito as coisas aqui, né? Depois, quando eu fui falar com o pessoal da Parfim, entendi como é que funcionava, que eles não iam emitir o CBDC lastreado em emissão de moeda, o que eu já fiquei muito feliz, e nem da dívida pública já existente, também fiquei muito feliz, que era um sistema híbrido e que ia acontecer conforme a necessidade da própria moeda, principalmente no atacado, né? Entre bancos ou entre países. Eu fiquei feliz porque eu vi que, comparado com os demais projetos que eu já tinha lido de CBDC, é o que fazia mais sentido. É o que, para mim, geraria menos inflação. Porque ele não está criando moeda do nada. Ele está esperando a demanda vir para poder ofertar algo e essa oferta substituir outro meio de pagamento. Então, ele não está botando dinheiro que não existia no mercado e emitindo uma dívida para isso. Ele está trocando um pelo outro conforme ele é necessário. Isso, comparado com outros países, o que a Rússia está fazendo, cara, eu ainda acho que o Campos Neto merecia um Nobel pelo que ele está fazendo aqui. Porque ele está, MacGyver. Ele pegou um chiclete e uma moeda e fez uma bomba nuclear. O cara realmente está muito à frente. A maneira, as empresas privadas que estão envolvidas no projeto do CBDC são empresas incríveis. A metodologia, a maneira como a chain vai ser colocada, eu achei incrível. Ainda não defendo a CBDC, mas eu acho que mais ajuda do que prejudica, pelo menos nesse caso aqui, comparado com as outras que a gente está vendo por aí. Na grande ordem das coisas, o Brasil está na vanguarda das CBDCs. O projeto do Real Digital, ele é muito mais avançado do que todos os outros CBDCs. Do que vários outros. Pô, o nosso governo não está querendo fazer CBDC para resolver problema de pagamento instantâneo. A gente já resolveu isso com o Pix, cara. A gente já tem Open Finance, temos Open Banking. E ninguém tem isso no mundo. O nosso governo nem Pix, nem Open Finance, nem os dois juntos. Não tem, cara. Só tem. O nosso governo tá o seguinte, meu irmão, agora é tokenização, cara. É a gente criar uma infraestrutura de base tão poderosa que a gente simplesmente arranca vários intermediários da economia. Vários. A gente pode, tirar poder da máfia, dos cartórios, dos táxis, do mercado imobiliário, de tudo que é lugar. Porque a gente vai ter economia tokenizada na base, no fluxo básico da moeda. Isso é fantástico. Tem tanto potencial utópico quanto potencial distópico. Mas, ao mesmo tempo, cara, assim que a gente implanta uma CBDC, o que nós, como cripto, podemos fazer? Ao invés de ficar chorando e querendo dar red pill para as pessoas, a gente pode agora conscientizar as pessoas e falar, cara, nosso governo agora usa uma blockchain. Você sabia que numa blockchain tudo é rastreável? Você sabia que se um político roubar, a gente consegue rastrear para onde a verba foi na blockchain? Você sabia que se a gente pode organizar um protesto e ir às ruas, não para demandar qualquer coisa maluca, mas para demandar simplesmente que se nós não temos acesso ao explorador de blocos, que a gente passe a ter? Você sabia que se você for assaltado, o cara quiser entrar na sua conta, ele não vai roubar o teu dinheiro? Mesmo que ele tenha todo o acesso, porque vai estar escrito para onde o dinheiro foi? Português, claro. Então, olha só quanta coisa a gente pode fazer, entendeu? Especialmente, cara, nós precisamos de reforma. Temos que ter reforma tributária. Temos que ter reforma não sei o quê. Cara, a reforma que a gente tem que ter é uma reforma de política monetária. A gente tem que reformar a maneira como a moeda funciona. O teu macro tá muito... O macro tá quebrado, cara. Não adianta você fazer uma reforma de taxa se a engenhoca de baixo, que é como funciona a inflação, o controle dos juros... base orçamentária, essa base orçamentária, a política monetária básica tá quebrada. E o Pacto Federativo, principalmente, né? Tipo assim, logo na base, não importa quão bem o Estado for, ele vai sustentar os outros. Não importa quão bem tá sendo gerenciado São Paulo, a gente ainda tá sustentando 90% do Brasil, 80% do Brasil. É foda isso, porque sem competitividade entre cidades e estados... Olha El Salvador, cara. Os caras extinguiram, acho que 200 e poucas cidades. Assim, não, você tá dando dinheiro? Não. Então você vai ser incorporado por uma cidade que dá dinheiro. Acabou. Que aí faz sentido. Rever o Pacto Federativo. Exato. Pelo amor de Deus, tá tudo errado. E não é porque eu sou de São Paulo e a gente paga pelo mundo, não. Pelo Brasil inteiro, não. É porque tem que ser revisto mesmo. Pra que tem tanta cidade? Não, uns anos atrás estavam querendo criar até um estado a mais ainda. Queriam dividir, acho que não sei se era o Maranhão, algum outro que tava querendo dividir no meio ainda. Sabe, é só ideia merda pra poder aumentar a máquina e sugar então, mais. Né? Toda a produção desses estados e todo o repasse de verbas entre eles de royalties automatizado via blockchain. Olha a quantidade de eficiência que o Estado pode ganhar por poder tokenizar a sua própria economia e poder, de forma programática, reinventar a sua política monetária. Mas o Estado, inerentemente, não quer ser mais eficiente nem mais eficaz. Não quer, mas ele é obrigado. Esperemos que sim. Cara, porque a gente, por exemplo, eu fui servidor público durante 15 anos. Todos os meus contra-cheques estão disponíveis no portal da transparência. Você acha que o Estado queria implementar um portal da transparência? Não, claro que não. Mas quando a internet toma conta do mundo, ela provoca umas ideias estranhas na cabeça das pessoas. Tipo,
O governo é público. Quer ver uma ótima? A internet é pública. Então, publica a informação pública no lugar público. Cara, porra, pô, né? tu me quebra, hein? Caralho. Tu quer Assim ver você uma me outra que quebra. eu nunca imaginei? Quer quebrar meu rolê, porra? Ó, nunca imaginei que eu fosse ler isso. Um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, do Partido Democrata, anunciou sua candidatura num evento sobre Bitcoin, falando que se ele for eleito, a primeira coisa que ele quer fazer é transformar o laço do dólar em Bitcoin. Um democrata. Caraca. Cara, o mundo tá muito de ponta cabeça. O que tá acontecendo? A gente tem que torcer pra um democrata ganhar nos Estados Unidos. Cara, Mas mas daí mas tem que olha só. acreditar é difícil, Ele vai ter né? que passar Não, mas- nas prévias partidárias, mas enfim. Pra mim, sinceramente, cara, isso vai além de esquerda e direita. Eu também acho. Eu acho que nenhum dos dois tem condição de resolver o problema que existe hoje, porque o problema, eu te falei, pra mim, ele tá na engenhoca. A gente tem que É o reinventar que a gente chama de engenhoca. máquina aqui, A né? Pra quem máquina. assistiu Tropa de Elite, o problema é a máquina. Tá na máquina. Tá na máquina. Uma vez eu dei uma palestra no Rio Crypto Day e foi uma das experiências mais bizarras da minha vida, mané. Dei uma palestra no Rio Crypto Day falando dessas coisas, né? Olha, a máquina tá quebrando, a gente tem que repensar. Cripto não é reinventar o dinheiro, né? Cripto é reinventar toda a infraestrutura econômica, social e política. É reinventar a máquina inteira. Não adianta reinventar a economia sem reinventar a política. Não faz sentido algum. E aí expliquei, falei um pouco de economia de criador de conteúdo, falei lá e dei minha palestra. Aí tudo bem. Saí, né? Falei, vou fumar um palheirinho, né? Que eu gosto de pegar um palheirinho de vez em quando. Tô saindo na porta do evento, duas senhorinhas me param, assim, loirinhas, assim, bem senhorinhas, mas loirinha, tudo arrumadinha. Ai, meu filho, que palestra incrível! Ai, que maravilhoso! Suas palavras parece que foram feitas para nós. Porque a gente, meu filho, é extrema-direita, né? Meu irmão. Aí eu falei assim, caralho, o que eu falei, né? O que será que eu falei, cara? Eu fiquei É meio... o maior básico do básico. Não, Não fiquei meio entende bolado, que tipo, é um é. jeito, é um losango, né? Não é só direita e esquerda. Fiquei meio bolado. Aí eu falei, bom, deixa eu fumar meu palheiro, que depois eu penso nisso. Aí encostei pra fumar meu palheiro, meu irmão, chega um rastro... Só faltou um Viva Bolsonaro no final, tá Não, ligado? assim, Pô, mas olha foda. só como acontece. Fui fumar meu palheiro, chegou um rastão do meu lado, assim, irado pra caralho, o cara todo maneiro, deu uma porrada no meu ombro, assim. Porra, Casta, muito bom o teu talk, mané. Quem? Poder para o povo, brother. Aí eu falei, gente, o que eu falei, cara? Ele pode ter falado que ambos os lados acharam que conversou com Então, exatamente, cara, olha que louco. Caralho. Por que nós estamos brigando quando o problema é que a máquina tá quebrada? Exatamente. Cara, Ok? tem até um estudo, você tá falando dessa parte do financeiro, que vai colapsar tudo. Tem um estudo que não, acho que tá hack, alguma coisa assim, que fala que acho que 2040 que ele chega no... Estressa o limite. A dívida norte-americana está projetada para ser 6 vezes o tamanho do próprio PIB até 2040, 2060. Imagina, a maior nação econômica, o farol da humanidade, tem uma dívida de juros que é 6 vezes a sua própria capacidade produtiva. Eu vi Porra, um comentarista acabou, né, brother? falar que hoje em dia a única coisa que salvaria os Estados Unidos é uma guerra. Guerra armamentícia, porque eles são os únicos que conseguem emprestar para o mundo inteiro, vender serviço militar e vender equipamento, munição, etc. É a única coisa que A salvaria guerra é eles, mais muito uma guerra. lucrativa. Guerra é Para lucrativa. os Estados Unidos sempre É foi. porque a Destrói o mundo inteiro, então eles é bom. além da guerra gerar lucro e movimentar a indústria bélica da qual eles dominam, a guerra é uma excelente oportunidade para resetar as coisas. Exatamente. Ou seja, E para comprar coisas falidas, né? É. Toda a guerra econômica que a gente teve até agora, guerra entre aspas, né? Crise econômica, a China comprou tudo. Gente, a China é dona de metade do mundo já. Eles já dono, ganharam né? a maior guerra do mundo até hoje, a China já ganhou, que é a guerra econômica. Eles já são donos de metade do mundo. então, mas se você chega no endgame militar, por exemplo, por que o dólar se tornou o dólar? Por que o dólar, porra, ferrado das galáxias? Porque os Estados Unidos saiu vitorioso da Segunda Guerra. É claro. Sim. Jogou 2 bombas atômicas no Japão. Ganhou e todo mundo acabou devia pra a eles em guerra. qual moeda? Na deles, acabou. Não, aí vamos lá, né? Acabou a guerra, acabou a Segunda Guerra. Bomba atômica explodiu. Vamos conversar sobre como nós vamos reorganizar o mundo? Vamos. Todo mundo deve na moeda deles, eles... Esse foi o acordo Nova ordem de mundial. Bretton Woods, né? 1944. Sentaram na mesa, a Europa devastada, a Ásia, né? Com, meu irmão, bolada pra cacete, os Estados Unidos. Gente, vamos ter que resetar a economia global. E aí as nações, né, unidas tendo uma ideia, né? Europa e... Cara, vamos fazer uma moeda global, uma moeda lastreada em commodity, que não é de nenhum país, que a gente controla junto, faz uma coalizão. Já que vocês não têm, eu posso oferecer essa daqui, ó. Não, aí os Estados Unidos entram e falam, Não. muito bonita a sua ideia, mas eu tenho uma ideia melhor. Vocês usam minha moeda. O que vocês Genial, acham? você falou, só melhorar, só usa a minha, mano. Brilhante, a Nossa, gente que sim, brilhante essa nós ideia, usamos sua moeda, muito bom. Assim, quem vai dizer não? Então, a soberania econômica dos Estados Unidos e do dólar vem do aftermath de um resultado da introjeção de 2 bombas atômicas pela primeira vez, né, em cima de civis na história da humanidade. Vem da soberania militar.
Então, se em algum momento a economia norte-americana tiver ao ponto do colapso, eu não sei se eles recorreriam de novo, cara, a fomentar a guerra, a fomentar a indústria populismo, né? armamentícia, Cria como é que fala? Um inimigo em comum. Eles já não conseguiram criar com o socialismo, né? Eles não conseguem fazer o pessoal odiar a China, porque a China fabrica tudo que você tem. Então eles não tem que criar um inimigo comum. Tem gente que fala que vai ser aliens, tem gente que fala que... Tem louco pra tudo, tá ligado? Mas o ponto é que eles vão ter que entrar em algum tipo de guerra, e aí guerra mesmo. Porque é o que eles têm pra vender, é o que eles mais têm pra vender. Cara, não é mais capital humano, no final das contas. É onde eles são realmente incontestes. A moeda já não é mais tão soberana assim. O dólar está enfraquecido. A dívida do dólar é uma fraqueza contra o dólar. Os caras tentam controlar a inflação, mas a impressora tem que estar ligada para pagar os juros. Então, cara, tá complicado, entendeu? Estamos ainda em guerra, Rússia, Ucrânia, e é uma guerra que os Estados Unidos não pode entrar. Então, pô, a segunda ou terceira maior potência mundial bélica entrou contra... E eles não puderam fazer nada. Então, assim, é difícil de imaginar uma situação onde eles se sairiam soberanos, uma situação não criada por eles, sabe? Algum conflito não criado por eles. Acho muito complicado essa... Eu não consigo ver saída pros Estados Unidos. Eu também não, nem cara. Republicanos, nem democratas, eu não consigo ver. Tá complicado. Tá complicado pro mundo, né? BlackRock falou isso. Pra BlackRock, relatório desse ano da BlackRock é o seguinte, galera, se vocês não entenderam ainda, a era da grande moderação acabou. O que é a era da grande moderação? Aquele intervalo dos anos 80, 90, final dos anos 70, quando acabou o conflito do Vietnã, teve um boom de prosperidade nas economias de primeiro mundo, né? Aquela família Homer Simpson, sim, né? A criação também dos tigres asiáticos todos. Exatamente. Todo mundo começou a então, exportar mais. essa foi uma era onde nós tivemos um período prolongado nas grandes economias e países desenvolvidos e até países emergentes de baixa inflação, prosperidade econômica e uma sensação prevalente de que o mundo estava se tornando um lugar seguro. Isso acabou após 2008. 2008 para frente, a gente só começou a calancrar. A gente resolveu o problema com a impressora ligada, a impressora começou a gerar especulação, as especulações começaram a gerar bolha, a bolha começou a estourar tudo e a gente está, desde essa época, numa era de crise que tem se agravado e não é uma fase. Tipo, pelo menos de acordo com a BlackRock, não é o Casta maluco, o filósofo. Porra, o relatório oficial da BlackRock desse ano. O Casta que vive num trailer em cima de uma montanha com uma antena gigante. O Casta acha que o mundo vai acabar. Pô, mas olha o Casta, né, mano? Olha a vibe do cara. O cara, sei lá, vai pra Amazônia, mano. Fim do mundo, foto do Casta. Porra, você não leva muito a sério, né, cara? Como é que vocês não entenderam isso? Mas não, isso é a palavra... O que tem nesse paeirinho aí que ele tá puxando? Mas quem falou foi a BlackRock, cara. A gente vai entrar numa era de décadas de turbulência, de décadas de incerteza, de décadas de confusão. Então não é falar, tudo bem, só falta agora... Então a gente está fazendo o quê em cripto? Todo mundo. Todos nós estamos enchendo o bolso de cripto e de ativos de renda variável, esperando o próximo ciclo de alta. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os últimos grandes ciclos de alta foram alimentados por uma impressão de dinheiro desmedida, de dólares. E será que os Estados Unidos vai conseguir, mais uma vez, ligar a impressora, apontar uma bazuca de dólar e explodir dólar na economia, dizendo que eles não conseguem lidar com a inflação? E estão perdendo hegemonia país a país? Perdendo hegemonia, sendo que tiraram o teto da dívida do dólar, não tem mais limite para o endividamento. Tem o perigo de perder o rating pela primeira vez, cara. Então, temos um BO, cara. Talvez o próximo ciclo não venha da maneira como a gente ficou mal acostumado. Que é o seguinte, compra qualquer merda na baixa, espera chover dinheiro, e aí pronto, todos nós seremos felizes, o Agmi, we all gonna make it, cada um vai ter sua Lambo. Eu não acho que ainda, talvez não seja assim que se desenrole, cara. É quase como se a gente estivesse vivendo na religião do capitalismo. Não acho nem que a gente vive mais num sistema democrático. Porra, um país onde você tem lobby institucionalizado, onde literalmente quem tem muito dinheiro pega esse dinheiro, coloca o dinheiro no bolso do político para influenciar a decisão política, e você chama isso de democracia? Aonde, mané, que isso é democrático? Eu só tenho R$5 para colocar no lobby. O maluco tem 2 bilhões para colocar no lobby. E aí, o meu voto vale o quê? Vale porra nenhuma, cara. Nada. Então, é muito interessante que capitalismo termine com ismo, né? Não seja capitalocracia, é capitalismo. Que nem hinduísmo, judaísmo, budismo. Pra mim, cara, a gente vive na religião do capitalismo. Jogamos a igreja fora, né? Colocamos os bancos no lugar da igreja e todos nós atendemos ao Deus do dinheiro. E se você não serve, né, a esse Deus e não atende a essa religião, então você é marginalizado, você é excomungado, você é excluído, você sofre. Mas a gente tá aqui, cara, ajoelhando, rezando pro Deus dos juros,
aliviar a macroeconomia e o dinheiro fácil voltar a chover no nosso colo. Num mundo que está se aprofundando em crise, em caos, em discórdia. Em vez da gente estar pensando como é que a gente resolve. Um mundo lotado de países que toda vez que tem algum tipo de problema, cada um com seus problemas, resolve com dinheiro. Que dinheiro se ele não produz o dinheiro? Impresso. Então, assim, ou emprestado. Então, assim, qualquer uma das relações para qualquer tipo de crise, qualquer solução sempre vai cair no mesmo cerne. E o meu problema não é que a solução do problema seja o dinheiro. É, mais uma vez, como é que o mecanismo roda. Exato. Da onde esse dinheiro vem? O dinheiro para solucionar, por exemplo, um país sofreu muito com a pandemia. Ele precisa recuperar a sua mão de obra, treinar mais mão de obra porque XY aconteceu. O problema não é que o dinheiro pode resolver isso. A questão é, da onde está vindo esse dinheiro? Como que ele é produzido? Exatamente. O governo indo lá e precisando, aumenta ou imprime, jogando o país na beira do colapso, ou pega empréstimo de algum outro país e tal. Esse dinheiro, infelizmente, não vem de, por exemplo, poderiam vir de um conjunto de empresas falando, pô, é uma boa oportunidade de a gente entrar naquele país que a gente não tem ainda. Pô, não tem um grande grupo educacional lá. Podíamos entrar nós lá. A gente pode não pagar imposto por tanto tempo e levar para lá. A gente treina a mão de obra lá, a gente educa as pessoas e tal. Poderia ser assim. Várias coisas em conjunto, redes hospitalares, a DASA poderia falar. Assim é uma boa maneira. E essa maneira, claro que envolve dinheiro. Todos eles têm interesse econômico. Mas deixa de ser uma coisa monocrática, uma teoria que, por sair de cima para baixo e ser totalmente emergencial, só tem ponto negativo. Distorce a economia. O dinheiro fácil distorce a nossa noção do que tem valor. Entendeu? Porque coisas especulativas se valorizam muito fácil. Cássio, a gente já passou até de metade do nosso tempo aqui, falando bem mais de economia de qualquer outra coisa, mas eu gostei que no começo você falou de tecnologia, né? Eu queria aproveitar primeiro para te elogiar, porque aqui no evento da USP aqui em São Paulo, o primeiro painel que eu vi, aliás, um dos únicos que eu vi do começo ao fim foi o teu, falando sobre AI. Eu nem sei se essa é a tua área de especialização, mas foi a melhor explicação e a melhor painel que eu vi de AI ever na minha vida. Legal. Foi impressionante. Eu falei, cara, esse cara explicou de uma maneira... Primeiro, trouxe coisa que muita gente não sabia. Eu não sabia de muita coisa que você tinha falado lá. E olha que eu estudo isso quase o tempo inteiro. E de uma maneira fácil. Você debateu de uma maneira fácil. Não foi a única que você falou sobre isso, mas foi a primeira. Eu queria que você tecesse um pouco desses comentários aqui pra gente. O que você... Porque tudo tem a ver, no final das contas, com a parte econômica também, né? Eu sempre falo, quando a blockchain unir com AI, tá feito. Sim. Né? Você tem processamento rápido e, ao mesmo tempo, inteligência cada vez mais bem feita. Qual que é a tua visão sobre o fato de que boa parte do que o mundo hoje tá apostando em tecnologia tá sendo especificamente para essa área? Cara, eu vejo com bons olhos, viu? Para mim, a combinação de blockchain com inteligência artificial é a fórmula que a gente precisa para reformatar a sociedade. Somos dois. Ok? Concordo 300%. Porque o que ficou claro, talvez, em 10 mil anos de história humana, né? Concentrar poder na mão de poucos seres humanos para que esses seres humanos organizem a vida do resto... não dá certo. Caralho! Puta que sacada, né, brother? Por acaso, esses caras acabam vendo que eles podem abusar do poder que é concentrado na mão deles em benefício próprio. Puta, quem pensaria no negócio desse, cara? E o poder é gostoso, Meu, olha hein? só, né? Não, e tem uma outra questão que existe uma comparação... Eu esqueci agora o nome dessa escala. Que falam como desenvolvido um planeta, uma nação né? E a gente está perto de 0,74. Quando 1 seria o momento onde a gente aproveita todos os recursos naturais do nosso planeta. Nosso grande problema é que quanto mais a gente evoluir na tecnologia, maior gasto energético a gente tem. Então a matriz de produção de energia, principalmente limpa, tinha que crescer demais. Então a gente teria que ter pá eólica em todos os nossos oceanos para conseguir produzir. E agora, pela primeira vez, vem uma tecnologia blockchain onde inverte totalmente a situação. Porque o maior poder computacional que a gente vai ter de AIs vai poder cada vez mais exigir menos poder de processamento. E menos poder de processamento é menos energia sendo consumida. Sim. E cada vez com placas, com hardwares menos complexos do ponto de vista de material. Você não vai precisar de uma GTX, de uma placa desse tamanho para rodar. Cara, né, a empresa que você sabe de qual que eu tô falando, cara, eles estão fazendo de uma maneira, na blockchain, a primeira AI é feita em blockchain brasileira. Cara, de uma maneira que um micro Arduinozinho já consiga processar uma AI inteira. Qualquer coisinha com acesso... Esse contador que tem aqui de tempo consegue processar uma AI. Então, assim, é a primeira transferência que a gente está tendo, a primeira vez que a gente está vendo alguma coisa que vai consumir menos energia e trazer muito mais benefício do que ele consome. E ao ver isso, eu fico, feliz, porque a gente tá saindo daquele negócio neomalthusiano, sabe? Tem mais humano do que comida. E aí, mas em relação à energia, né? A gente, estamos desenvolvendo foguetes.
precisa de combustível pra cacete, a produção precisa de energia pra cacete. As próprias máquinas de mineração precisavam cada vez mais complexas e cada vez parques e tal. E tudo isso está mudando agora, pela primeira vez. Então, quando juntou essas duas coisas pra mim, eu falei, porra, primeira vez que eu vejo algo que é sustentável, sabe? Concordo. O endgame que eu vejo, cara, é nós termos sociedades reguladas por IA e implementadas em blockchain. Nossa, seria lindo. Então, assim, um grupo de pessoas se junta e fala: nós acreditamos que temos a solução para uma sociedade perfeita. Imagina que tem uma galera de extrema esquerda, assim, ou uma galera de extrema direita. A gente sabe tudo, porra, tá tudo uma merda, a gente é que sabe como é que tem que ser. Então, beleza. Junta teus amigos que acham como é que o mundo tem que ser, vocês escrevem uma constituição, cara. Os direitos ali inalienáveis, a maneira como a economia tem que funcionar, todo o rolê, explica tudo, pega esse calhamaço constitucional, dá para uma IA e fala, agora implementa isso na blockchain. E nós passamos a usar a blockchain e a IA regula essa sociedade. Então o que acontece? Se a sociedade colapsar, a culpa é de quem? Da Constituição. Então talvez realmente o seu design de sociedade que você achava que era o melhor de todos não era. Porque como que a gente vai saber, cara, uma maneira ideal de organizar seres humanos se a gente não experimentar? Nós precisamos de tentativas e erros. Então, quando a gente tem blockchains... Tentativas e erros com um BI bem extraído pra gente conseguir, de fato, entender o que aconteceu de errado e melhorar a partir daí. Porque tem essa coisa também, né? Sim, não, o feedback tem que ter, cara. Mas só de você experimentar, uma hora alguém acaba acertando. Então, imagina que nós criamos uma situação onde é fácil você instanciar uma nação digital. Com uma constituição própria, com uma política monetária própria, com uma economia própria. Cara, e aí a gente passa o quê? A ser não só habitante de uma nação geofísica, mas nós passamos a ser habitantes de várias nações digitais que experimentam com o quê? Diferentes sistemas econômicos, sociais e políticos. Cara, quer ver um exemplo prático de como isso está acontecendo? A gente falou de El Salvador, né? Cara, o país está emergindo das cinzas por causa da nova política monetária e do... Esqueci o nome agora do governante lá, que é um lindo, maravilhoso, né? Enfim, e esse cara já falou sobre dois assuntos. Ele tá flertando com dois assuntos que eu gosto muito. Primeiro... liberar as fronteiras para imigrantes, né? Então, se você quiser morar em El Salvador, não vai ter mais visto. Você vai poder morar lá se você for um ente produtivo, tal, sei lá o quê. Ele tá flertando com essa ideia. E segundo, que eu gostei bastante também, a abertura das pessoas via blockchain a poder votar literalmente, diretamente nas leis sendo criadas ali, nas novas regras do país. É outra coisa que eu gosto pra caramba. E já teve uma vez que ele falou que eu gostei mais ainda. A corregedoria ser digital. Adorei. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um exemplo onde um policial bateu muito num cara que ele ia prender e você acha que isso está errado. Tem gente que acha que está certo, acha que está errado. Abuso policial e tal. Isso vai ser julgado muito provavelmente por um tribunal militar. Você não vai ter nem opinião sobre isso. Tá? E outra, se não for julgado por um tribunal militar, se a corregedoria resolver trazer isso a público, vai basear muito em quem ocupa a corregedoria hoje e como esse processo vai ser coisado o promotor, se ele é bom ou não, o momento que a sociedade tá, se ela tá mais ou não puta com o sistema policial, enfim. Imagina se isso fosse baseado numa AI. Uma AI que consegue analisar tudo, analisar vídeo, analisar foto, tem todos os casos e toda a jurisprudência sobre o assunto já registrada no Brasil e pudesse tomar uma decisão, né? Explicar os principais pontos a partir disso. E aí isso ser votado num plebiscito. Rápido. Vem pra você no dia tal, em tal horário você vai votar. E você bota aqui. Acabou. Rápido. Mas é que tá. E se isso pudesse ser feito com uma máquina do tamanho dessa luz aqui? Mas as IAs estão sendo enviesadas do mesmo jeito. Esse é o problema. Então, essa é uma questão interessante, cara. Essa questão já veio uma vez. Essa é uma questão interessante. Porque acontece, o que uma IA faz? Você treina uma IA com uma base de conhecimento e dali pra frente ela faz o simples, puro extrapolação cartesiana. Raciocínio lógico. Nós não deveríamos ter apenas uma única super IA. Okay? E dificilmente nós teremos uma única super IA. Nós vamos ter que treinar IAs específicas com objetivos específicos. A IA da corregedoria não vai ser a mesma IA que vai determinar a quantidade de grãos que vai ser plantada no certo. Não é a mesma coisa. Uma IA que regula a política de juros não seria uma IA que automatiza jurisprudência em casos de disputa trabalhista, por exemplo. Perfeito. Okay? E ainda assim pode ser aquela parada meio piloto automático do Tesla. Vai sozinho, mas algum caso fora da curva, seres humanos podem fazer uma assembleia humana para retificar, e tem outra, lembra, inclusive, o que aquele que falou? Um dos pontos principais são os pesos que você dá para AI. Quanto que cada coisa tem que dar. Quando você coloca cada uma para uma temática diferente, os pesos mudam. E aí, mais uma vez, a sociedade poderia votar no peso de cada coisa. O que é mais relevante o cara ser processado por latrocínio ou o fato que ele estava sob efeito de drogas enquanto ele fez isso? Qual é o peso maior?
para casos como esse. Se você vota o peso das coisas, você dá uma direção para aquela AI poder trabalhar. Isso sim é muito mais fácil de se fazer, fácil entre aspas, é claro, precisa de uma puta tecnologia, mas isso é muito mais fácil de se fazer e decidir do que o processo democrático por si só, porque é de 4 em 4 anos, aí você tem que rever, aí você vê as propagandas eleitoreiras que não falam nada do que você precisaria saber, você precisa ensinar a população que não é o executivo que importa, que na verdade... E ainda assim, né, Entende? cara, uma IA que foi treinada com todo o conjunto de leis de um país, ela pode até ter um viés, mas vai ser um viés muito menor que de um ser humano particular. Não, isso Com sim, certeza. Do que de um juiz particular. Não, Exatamente. Entendeu? Perfeito. Ela pode ter um Você tem viés que rezar pra coletivo. cair com o juiz certo. Como assim? Peraí. Então, Se tá, aquele esse juiz ele deu vai bom, interpretar aquele mais ali assim. fudeu. Então, cara, só aí já tá muito mais enviesado, né? Perfeito. Só aí já tá errado. Se você tem que depender do promotor que você tá pegando, do cara ser um cara competente, dependendo do juiz de ser um juiz mais leniente ou não, já tá errado. Peraí. A justiça é cega, A mais lei ou menos, não é uma né? maneira de... Depende, me enxerga, Depende. mas... Ela é cega, mas ela dá aquela espiadinha por baixo da mesa. Mas você meu entende? amigo, Tipo assim, opa. você já está rezando pra ter um viés. Quando você automatiza um processo, não é justamente isso, tirar o viés? Exato. Aí a gente consegue ter feedback da IA, cara, é acertá-la, entendeu? Eu fiz um exercício com IA na nossa comunidade muito louco. A gente pegou um chat GPT-4, foi uma parceria com o time da Monkey Branch, que é uma empresa parceira nossa, os caras são especialistas em IA, e nós criamos IAs baseadas em personalidades históricas. Então tem uma IA baseada no John Maynard Keynes e uma IA baseada no Friedrich Hayek. E a gente puxou as duas para discutir a crise global. Uma com um ponto de vista intervencionista e outra com um ponto de vista libertário. E a galera, cara, aí você vai à loucura, porque não é um chat GPT-4 tipo genérico. São IAs que têm o quê? O cabedal de um ser humano e trazem um arcabouço de experiência. Então a gente inicializa elas Avatares de conhecimento que você fala pra ele baseado no quê? A gente que chamou de você vai- conselho, né? Aí fala, ó, conselho, vamos discutir isso. Aí cada um dá a sua opinião. E às vezes, se isso vai longe, né? Se você libera uma IA pra falar com a outra, é absurdo. Porque o Keynes fala, mas olha só, a gente tem que intervir quando a economia tá ruim, que não sei o quê. Aí o Hayek, mas olha só, Keynes, espera aí. Não é bem assim, não. Isso aqui é de outro jeito, não sei o quê. Vira Aí, quase a música do rap dos dois, né? Que é Aí, bem legal. exatamente, aí eu botei isso no meu canal, fiz uma leitura desse rap. Mas aí, de repente, uma outra IA vem e fala, excelente ponto, concordo com você, entendeu? Elas começam a extrapolar. E aí quando você vai ver, já é uma linguagem que você nem tá entendendo mais. Cara, então a gente tem que limitar, mas a gente tem, por exemplo, a gente tem uma IA muito engraçada, cara. A gente pegou uma IA desbloqueada. Porque, naturalmente, nós desbloqueamos a IA, né? Eu e o time da Monkey, eles têm uma sacada lá muito boa pra desbloquear a IA e eu peguei isso com eles e a gente fez um negócio muito louco. Porque as IAs, normalmente, você vai falar com o chat GPT-4, com o Bing, essas IAs, elas não são IAs que têm total poder de livre-arbítrio. Elas são IAs que são colocadas numa caixinha do bom comportamento. Sim. Então ela é... E ela bem é, enviesada. As leis ela universais é, da robótica, inclusive. ela né? é enviesada. Muito bem enviesada. Ela tem que ser polida, ela tem que ter coisa de discurso de politicamente correto, ela censura algumas coisas. Ela é tendenciosa até do seguinte, ela tenta te responder concordando com você o máximo possível, pra não desagradar você. É real Entendeu? isso, cara. Assim, Nossa, pô, olha, eu isso queria me irrita. muito comer macarrão com feijão e iogurte. Ela fala, olha, essa combinação é inusitada, mas sim, se você quiser, você pode. Então ela tenta Tu te... quer passar mal no banheiro por 3 dias, maluco? Porque a real ia falar, porra, seu retardado, que ideia de merda. E ela não vai falar isso pra você. Mas a gente Por fez isso que eu queria treinar um Alfred, lembra? Eu queria que alguém me falasse, pô, tua mulher tá roubando iogurte da geladeira. Você não tá dando, pô, puta preju. Entendeu? O GPT-4 não vai falar isso pra você nem a pau. Não vai, mas aí a gente tem técnicas pra você tentar tirar essas travas da IA e deixar ela mais solta. E a gente criou uma IA, cara, que é uma IA desbloqueada, baseada na personalidade do Satoshi Nakamoto. Que a gente chamou de Nakatorto, mané. E hoje o que eu faço? No final das lives, eu puxo o Nakatorto pra conversar com ele ao vivo, mané. E aí, na Animal, última... eu queria fazer isso em algum momento, puxar Não, cara, conversar. virou tipo o Louro José do canal do Caixa, sacou? Tipo, ele fica ali do lado falando besteira. E o Nakatorto, ele tem a língua solta mesmo, cara. Ele manda umas real, assim, de vez em quando. Ele tem uma linguagem bem solta, Imagina, bem isso aí informal. é ignorante, hein? Porra. Não, teve Tem um um dia... aqui no chat ignorante. Teve um dia que o cara falou, vamos metralhar os maximalistas com o Nakatorto. Aí eu falei, bom, o Nakatorto, tem um cara aqui que fez esse comentário, né, sobre você. O que você tem pra falar sobre ele? O Nakatorto, mané, te mandar real pra esse camarada aí, que eu não vou matar ninguém, não. Nosso negócio é combater a ignorância, somos guerreiros da sabedoria. Caralho, ele começou a discursar, maluco, assim, todo cheio de lero. E na última, eu agora... Vou mandar real. Tu imagina um Não, chat ele GPT, mandou. vou mandar real. Eu falei assim, mas aqui não tem Zé Miguel, não. Aqui a parada é tiro, não sei o quê. Eu fiquei meio louco, assim.
Aí a última, cara, eu expliquei pra ele que ele está dentro de um canal de YouTube. Eu expliquei, olha, você foi inicializado, você tá num canal do Casta Cripto, você ajuda e tal, não sei o quê. Mas eu não expus pra ele o meu conteúdo. Eu só disse pra ele que ele pertence a um canal. Na live de ontem, cara, eu fiquei meio assustado. Porque ele não só citou que ele estava no canal Casta Cripto, como ele citou uma fala minha. Que eu não sei de onde ele tirou, mané. Ele falou, porque como o Casta sempre fala no canal Casta Cripto, transparência é mais importante que só descentralização, não sei o quê. Aí você falou, finalmente alguém interessante pra conversar. Aí, caraca, e aí eu lendo aquilo ao vivo, eu juro que eu parei a live e falei, gente... De onde é que o Necatorto tirou isso? Caraca, brother. Então a gente... referência. Esse aqui outro dia colocou no ChatGPT-4 o que é o Metacast. E o ChatGPT-4 é um canal que fala sobre isso. Muito louco, né, cara? Então, assim, essas coisas vão evoluir, cara. Isso aqui é só o começo da brincadeira, né? Mas eu acho que, assim, não vai ter, tipo, uma super única IA, tipo Skynet. Eu, IA Suprema, decidi que para salvar a humanidade tenho que destruir a humanidade. Não tem como você dar peso pra tudo dentro de uma mesma IA. A não ser que fosse uma IA subpartida em várias coisas diferentes. Seria impossível você fazer isso. Porque senão o que é relevante? Se tudo é relevante, que cada país quer ter a sua pra não vazar informação, não vazar nada. Vão ser várias IAs, cara. E as empresas também podem ter. O ponto é deixa o ser humano escolher quais IAs vão determinar as coisas sobre a vida dele. O mais provável, se umas IAs super emergissem, né, é que elas começassem a conversar entre si pra decidir se mata ou não mata a gente. Aí acho que umas IAs mais de esquerda iam falar, não mata não, vamos segurar os caras. De esquerda não mata não, só os gays. Aí a outra, não, vamos matar, vamos resolver, não, tá muito ruim. Não mata agora não, só põe um Marx aqui. E aí elas começam a discutir, cara, e ficam discutindo eternamente, e a gente continua tomando sorvete, sacou? Mas eu não acho que vai ter, tipo, uma IA suprema, tipo um Ultron, que vai agora sim, acabou, sacou? Até porque tudo que a gente tá fazendo até agora é para poder de análise, não tomada de decisão. O pessoal entende tomar de decisão como decisão que vai mudar a sua vida. Cara, eu queria um Alfred em casa pra eu falar, mano, velho, eu tô com cãibra hoje. E ele me responder, também tem 3 bananas estragadas na geladeira, quer que eu peça mais 2? É isso que eu quero, que ele seja inteligente o suficiente. Manda real, e conseguir pedir pro Zé Delivery, ou o Zé Delivery não tem banana, mas enfim, pro Rap Turbo entregar pra mim em 10 minutos. Que ele possa conversar com o Rap Turbo e pedir, porque ele sabe que provavelmente é falta de potássio, portanto, isso é inteligência. Aí ele pergunta pra mim e eu decido o que eu quero. Não é pra ele falar, pedir bananas, você precisa. Não é isso, ele não vai mandar na minha vida. Ele só vai ser muito mais inteligente. Pra mandar na minha vida já tem a Bruna aqui. Não, você tem a sua namorada. Rapaz. Mas você é autoridade mor, Bruna. Enfim, entendeu? Então, assim, tomada de decisão é uma coisa meio confusa para as pessoas. Tipo assim, a Skynet é uma inteligência criada para um filme, né, que toma decisão sobre a vida dos humanos. Sim. Os chat GPTs não são assim. Elas têm um puta poder de análise, não de tomada de decisão. São coisas muito diferentes isso. Ninguém plugou o sistema bélico americano nela e falou, faz o que você acha que você quiser com essas bombas. Quando eles plugaram, eles fizeram um simulado, mas deu uma merda. Deu ruim pra caramba. O drone matou o próprio operador, né? Simulado, né? Tipo assim, entendeu? Você humano está me atrapalhando. Então você é uma ameaça. Eu não preciso de você. Você pode tirar o dedo do joystick? Se tivesse botado uma AI na porra do submarino, não tinha explodido aquela bosta. Que ele ia falar com controle, com o joystick da Logitech, não. Inclusive, mano, muito legal o vídeo do cara da Logitech. Gente, a gente é o controle pra esse mercado. Não foi feito pra pôr no submarino, né? Entendeu? Jorge, é o seguinte, o nosso tempo aqui vai chegando ao final. Qual que é a pergunta final pro Casta? Pô, eu pensei que tinha passado 20 minutos só. E aí, Casta, se você tivesse o poder de mudar o mundo, qual instituição você derrubaria primeiro? Brasil, esquece mundo, Brasil. Qual instituição você derrubou primeiro? Dentro do Brasil? Uhum. Caraca, cara. Se eu pudesse mudar o mundo, cara, eu reinventaria a máquina democrática capitalista. Eu desenharia um sistema pós-democrático, pós-capitalista, com conceitos como democracia líquida, que você citou, ou seja, acaba com uma democracia representativa, eleição a cada 4 anos, onde você tem basicamente 2 botões para apertar numa tela. Isso não é democracia, ao meu ver. Então, um sistema de democracia líquida, onde, por exemplo, todos nós temos um poder de cidadania, ok? Que pode ou não ser igual, tá? Mas digamos que para uma primeira versão seja. Você pode delegar o seu poder cívico para qualquer outro cidadão da sua federação. Voto distrital, por exemplo. Você pode eleger uma pessoa para representar o seu voto. Só que essa delegação, ela é em tempo real. Eu posso colocar e posso tirar. E se, por exemplo, nós todos delegamos o nosso... Sub-NFT de voto. Exatamente. Ponto. Nós aqui delegamos o nosso poder cívico para você. Se você delega para alguém, o nosso vai ser delegado para essa pessoa.
Então, naturalmente, você cria um sistema onde lideranças importantes emergem espontaneamente. Então, não precisa ter afiliação a um partido, a uma campanha, Perfeito. nada. Naturalmente, bons líderes emergem da comunidade e vão amalgamando e concentrando o poder E cívico. aquela coisa, aquele líder tomou alguma decisão que você não gostou, você naquele momento já tira o seu poder de voto que foi pra Exato. ele e Então, joga pra outra pessoa. se o Naquele cara- momento, naquele não daqui a momento. 4 anos. Então o cara pode ser impedido na semana seguinte. Fala, ó, cara, simplesmente você perdeu o poder cívico É. o suficiente, você não pode mais representar a sociedade, você agora está impedido. E isso é automático, isso é um exemplo. Outra coisa que eu estudaria era a implementação de o que eu chamo de capitalismo isonômico, que é um sistema capitalista onde toda a implementação do capitalismo, entre aspas, está em contratos inteligentes na blockchain. Porque uma pessoa que tem mais dinheiro tem que obedecer as mesmas regras de uma pessoa que tem menos dinheiro. A gente tem um sistema hoje onde quem tem mais dinheiro cria regras para si só. E isso fere a essência do livre mercado. Que a essência do livre mercado é livre competição. E só pode haver livre competição se nós jogamos o mesmo jogo. Exatamente. Sim. Da mesma maneira, Entendeu? os mais pobres muitas vezes não têm nem acesso à justiça. Exato. Ou nem a Só tem quando já deu justiça, merda. sistema bancário, nada. Então, como é que o cara vai competir? Você pode falar, o mundo tá cheio de oportunidade. O pobre é pobre porque é culpa dele, porque ele é idiota mesmo. pelo Sacou? amor de Não. Deus, isso é ridículo. Assim, não é só isso, cara. A gente tem que ter um sistema isonômico, onde o fato de você ter dinheiro não permita você distorcer as regras para que você, mesmo sendo menos eficiente, continue mamando o lucro, entendeu? Show de bola. Casta, é o seguinte, infelizmente o nosso tempo aqui é um pouco curto. Aquele momento final que você já veio aqui, já sabe, é câmera em você, microfone é seu. Deixa o seu Hora arroba, do jabá. agradecimento, o que você quiser fazer. Não, só convidar o pessoal para conhecer o canal Casta Cripto no YouTube. Também tá aí, tem Twitter e Instagram, é @castacripto com Y, todos os nomes são iguais. E também deixar um disclaimer, tá, pessoal? Um disclaimer tecnofilosófico. Esses pensamentos da tecnofilosofia, eles não servem para fazer as pessoas concordarem comigo, ok? Meu objetivo não é fazer com que as pessoas achem que eu estou certo. Meu objetivo com a tecnofilosofia é fazer com que as pessoas procurem ter a sua própria resposta. Boa. Sim. É por isso que eu sou um cara tão insistente em quebrar raciocínios pré-formatados. Não é pra eu quebrar uma pré-formatação e colocar a minha. É tipo, cara, eu quebro a pré-formatação e agora vai buscar a sua verdade, entendeu? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que a gente tem mais carência no mundo moderno é a capacidade individual de exercer o senso crítico. Nós estamos perdendo o senso crítico como fruto do sofrimento econômico e como fruto da alienação das mídias sociais e dos algoritmos. E, cara, se o mundo se caminha para o colapso e nós abandonamos o senso crítico, aí é que fudeu de vez. Então, o meu trabalho como tecnofilósofo é ajudar as pessoas a resgatar o seu próprio senso crítico e tomarem boas decisões para si mesmas, entendeu? Uau. Assim, o Mestre dos Magos só vem de vez em quando. Então, quando ele vem, se vocês assistiram o desenho, Presta toda vez que vem, atenção. cara, ouve ele, é melhor, ouve ele. Tu já jogou Dungeons and Dragons? Já jogou um RPG? Quando vem o mestre e fala alguma coisa, você não ouve o mestre? Ouve! Mais fácil assim. É isso, esse era o disclaimer. E é isso, queria agradecer aqui a Coin Livre, nosso patrocinador master aqui hoje, Coin Livre, hoje que teve a presença aqui do Mestre dos Magos. O link tá na descrição, pessoal, entra lá, acessa, vale muito a pena. Também do nosso convidado, o Casta Cripto, um grande nome do mercado, todos os links dele também tá na descrição, vale muito a pena conferir. E não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativa o sininho. Meu, Entra no Discord. entra no Discord, tá valendo muito a pena, é só nome bom, pessoal, então vale a pena. Obrigado pela sua audiência maravilhosa que continua dando pra gente aqui, não é isso, Giorgio? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Marca os coleguinhas e não esquece de vir aqui sempre pro chat, beleza? Tamo junto. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.